Bom, agora nós vamos pegar a última parte do capítulo 4 do caderno 3, né? O último capítulo do caderno 3, a parte 3 para vocês aqui, Hidrografia e Domínios da Natureza. As duas primeiras partes nos preocupamos com a parte de hidrografia, e agora nós vamos pegar os domínios morfoclimáticos, Lembrar que que compõem o quando território nós brasileiro. estudamos no capítulo 3, nós estudamos os domínios vegetacionais do Brasil. Né? Lembrar que a vegetação no Brasil ela pode ter três formas de estudo, através de biomas, tá? Os domínios vegetacionais, onde eu me preocupo mais com as questões do aspecto fisionômico da vegetação, e aqui os domínios morfoclimáticos, onde eu vou analisar a questão do clima, do relevo, da vegetação, da hidrografia do solo. Tá? Então, na verdade, a relação entre esses elementos é que vai acabar criando para nós os chamados domínios morfoclimáticos. Ele permite uma análise mais detalhada da interferência humana, né? E quais são as suas consequências, tá? Então, nós conseguimos ter uma análise muito mais detalhada, porque nós analisamos esses vários elementos naturais. E ele é dividido em três grandes grupos. Os domínios florestados, onde nós temos o domínio amazônico, o domínio de mares e morros e o domínio das araucárias. Os domínios herbáceos e arbustivos, que é o cerrado, a caatinga e as pradarias, e as faixas de transição. Aqui estão, então, os domínios morfoclimáticos, né? Que é o domínio amazônico, como nós podemos observar. Aqui é o domínio do cerrado, tá? Aqui é o domínio da caatinga, o domínio dos mares e morros, o domínio das araucárias, o domínio das pradarias e, em branco, nós temos as chamadas faixas de transição. Nós temos aqui três perfis topográficos do Brasil. O perfil norte-sul, só para que nós possamos ter uma noção do relevo brasileiro, tá? Observe que no perfil norte-sul da Amazônia, aqui esse perfil número 1, né, nós temos que os planaltos residuais norte-amazônicos, vamos lembrar que planalto residual é um planalto que resistiu ao processo erosivo, muitas das vezes formados por corpos plutônicos, né? Que é aquele material magmático que foi, né, solidificado no interior da crosta, na crosta terrestre. E acabam dando origem a esses crátons que nós temos aqui, tá certo? Que são esses escudos cristalinos. Lembrando que os crátons, nós temos as plataformas, que é quando nós temos a deposição de material sedimentar por cima de um material cristalino, tá bom? Aqui, então, nós temos a planície amazônica, formada por sedimentos depositados no quaternário, e aqui nós temos os planaltos residuais sul-amazônicos, que resistiram aqui, né, ao processo erosivo, e que a altitude ela é menor, tá bom? Associada a algumas áreas depressivas. Nós temos o perfil oeste-leste da região nordeste, que pega aqui, ó, dessa do Maranhão, do Piauí, e vai até praticamente a Lagoa Sergipe. Observe que nós temos o planalto, né, formado por planaltos sedimentares, uma depressão sertaneja, onde está o clima semiárido, aqui o planalto da Borborema formado por escudos cristalinos, e os tabuleiros litorâneos, né, mostrando que o litoral é um litoral bem extenso. E nós temos o perfil aqui que vai de oeste para leste, no centro-oeste do Brasil. Pega aqui o Pantanal Mato Grossense, observe que é uma área de planície, né, que o Cerrado brasileiro já está numa área, né, de planalto mais elevado, a depressão periférica, que é os planaltos e serras do Atlântico leste e sudeste. Observe que o litoral nosso aqui na região do sudeste é um litoral mais estreito, ao contrário do litoral nordestino, que é um litoral mais largo, com planícies mais largas. Vamos começar pelo domínio amazônico. É um domínio ocupado pela floresta densa latifoliada. Vamos lembrar que floresta latifoliada é uma floresta de folhas largas, né? Densa porque nós temos três estratos vegetacionais, o que dificulta a penetração. Clima equatorial, né? Isso, clima, né, chuvoso praticamente o ano todo, com grande biodiversidade. Predomínio aqui de terras baixas, tá certo? Predomínio de terras baixas, predomínio principalmente de planícies na região. Os afluentes do Rio Amazonas, eles percorrem áreas de planaltos residuais, então tem grandes quedas d'água, então por isso tem grande potencial hidrelétrico associado ao grande volume de água da região. Dominado pela massa equatorial continental, que é uma massa quente e úmida, tá?
E os solos amazônicos não vamos esquecer. São solos que têm grande riqueza de matéria orgânica por causa da floresta amazônica, mas é pobre em materiais minerais, tá certo? Então são solos rasos, não são solos profundos, né? E facilmente são lixiviados, ou seja, devido à chuva, então é muito fácil retirar os nutrientes desse solo. Por isso que quando há o desmatamento, né, de solo, você acabou com aquela ciclagem de nutrientes. Você pode ter ali uma riqueza orgânica inicial, mas ela é perdida à medida que você vai utilizando esse solo. Aqui uma foto, né, do domínio amazônico. Nós podemos observar aqui um rio meandrante, né, porque o relevo ali é um relevo um rio basicamente de planície, né, e terras baixas. Lembrando que essa região nós temos 3 platôs com 3 tipos de mata. A mata de igapó, que é aquela dentro, né, do rio, constantemente alagada, a mata de várzea, que vai alagar quando o nível do rio subir, e a mata de terra firme, que está livre de inundação. O domínio do cerrado é o segundo domínio mais importante do Brasil, né? O cerrado é a paisagem predominante, tá bom? Com o bioma aqui do cerrado. E esse cerrado, na verdade, ele apresenta vários aspectos fisionômicos. Você tem um cerradão, campo cerrado, campo sujo, campo limpo. Dependendo, obviamente, do aspecto fisionômico que você vai ter. No cerrado, nós temos aqui a ação de 3 massas de ar: a massa equatorial continental, quente e úmida, a massa tropical atlântica, como também temos a ação aqui, esqueci de colocar, a massa tropical continental. E no inverno, do outono para o inverno, atua aqui a massa polar atlântica. O Planalto Central, vamos lembrar, é um divisor de águas para várias bacias hidrográficas do Brasil, por isso que é chamado de caixa d'água, né, com nascente de várias bacias hidrográficas do Brasil, tá bom? E o relevo nós temos aqui a presença de chapadas na região. Os solos são ácidos, com alto teor de alumínio e muito lixiviado, por isso que são solos pobres, o que necessita você fazer a calagem, né, para a atividade agrícola, para corrigir essa acidez, e fazer aqui uma constante aplicação de fertilizantes, porque os solos são muito pobres, tá bom? Mas como a topografia é plana, isso acabou favorecendo o surgimento ali de uma fronteira agrícola. Aqui nós estamos vendo os vários aspectos fisionômicos, né? Nós temos aqui a mata ciliar, que é aquela mata que margeia os rios, a mata de galeria. Observem que a mata de galeria, a copa das árvores se encontram, formando tipo uma galeria, tá certo? Nós temos a presença, né, de palmeiras nas áreas das veredas, onde há nascente de vários rios. E aqui nós temos, né, a presença do cerrado denso, o cerrado mais típico, aquele cerrado mais aberto. Né, o cerrado denso ele fica entre o cerradão e o cerrado típico. Aqui nós temos uma foto de um cerrado típico, né? Observe bem o arbusto tortuoso, de casca grossa, a vegetação herbácea aqui, né, formando o substrato mais entre esses arbustos. E aqui nós temos relevo de chapada, provavelmente que nós temos uma vereda, como eu sei disso por causa da presença dessa palmeira, que é o buriti. Então, provavelmente nesse ponto nós temos uma nascente. Domínio dos mares de morros florestados, né? Aqui nós temos dominado por serras e planaltos do Atlântico Leste-Sudeste, então relevo muito acidentado, né? Topografia muito íngreme. Nós temos um relevo mamelonar, que é aquele relevo em meia laranja, a gente chama de relevo em meia laranja, né? O pão de açúcar, que é um relevo arredondado pelo processo erosivo. A denominação serra que nós utilizamos é uma denominação, como eu disse para vocês, equivocada, né? Porque, na verdade, as serras ela é a borda desse planalto do Atlântico, né? Do Planalto Atlântico, ele é a borda. Então, na verdade, essas serras seriam áreas de escarpas, tá bom? A cobertura vegetacional original é a Mata Atlântica, é uma floresta latifoliada, de folhas largas, tropical, úmida de encosta. Então, tem aquela vegetação voltada para o barlavento e a vegetação voltada para o sotavento. O desmatamento dessas encostas, associada às chuvas concentradas no verão do clima tropical e a topografia íngreme, né, muito acidentada, promove grandes movimentos de massa, que são os desmoronamentos de terra, levando aqui a perdas de várias vidas, né?
Nós temos solos importantes, como o solo de Massapê, na zona da Mata Nordestina, muito utilizado para o cultivo de cana-de-açúcar, e o Salmourão, aqui no Sudeste, com um solo muito profundo, tá certo? Mas é um solo que tem um certo teor de matéria orgânica. Aqui nós temos uma imagem, né, dos mares de morros, olha a concentração de morros que nós temos na região, né? E aqui aquele perfil que eu tinha mostrado para vocês, a planície do Pantanal. E aqui, lembra que eu comentei com vocês sobre as serras, que na verdade a serra seria a borda desse planalto do Atlântico Leste-Sudeste aqui para nós, tá vendo? Mas o relevo é muito acidentado, né, com muitos morros. Mais aqui uma imagem, né, o que nós chamamos de serras, na verdade, seriam a borda desses planaltos, seriam as áreas mais elevadas, né, formadas pelo ascenso e descenso de blocos de rochas fraturados. Aqui o vale, né, Vale do Paraíba do Sul, localizado entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. E aqui passa o rio Paraíba do Sul. Nós podemos observar aqui uma mata, né, uma mata ciliar, tá certo? Uma mata ciliar, observem a queda d'água, né, com muitas cachoeiras por causa do relevo acidentado, e aqui uma mata de galeria também mostrando para nós a presença desse relevo acidentado. O domínio da Caatinga, ela ocorre num clima semiárido, né? Na bacia, pega aqui a bacia do São Francisco, a bacia do São Francisco corta a região da Caatinga. Lembrem, né, vamos lembrar do projeto de transposição das águas do São Francisco, projeto muito polêmico para abastecer as áreas secas da região. A indústria da seca, né, por causa do projeto que é alimentada, é a pobreza gerada, né, por projetos políticos que atendem aos fazendeiros, aos políticos da região, deixando de fora, né, aquela população necessitada, o que amplia ainda mais as mazelas sociais, a pobreza da região. E na domínio da Caatinga é onde nós temos as depressões interplanáuticas, que é a depressão sertaneja. Aqui nós temos a Caatinga, né, vegetação decídua, né, ou caduca, com perda de folhas, né, isso por causa do grande período de estiagem, espinescente, com presença de cactos, como nós podemos aqui a presença do xique-xique, né? E aqui está a depressão sertaneja, localizado entre o Planalto do Meio Norte e o Planalto da Borborema. Lembrando, né, que eles falam que a seca é provocada por causa do obstáculo físico do Planalto da Borborema, que impede a passagem de massas úmidas. Aqui seria o barlavento, aqui seria o sotavento. Mas não podemos esquecer da célula de alta pressão, né, a célula de Hadley, que dificulta a convecção ascendente de massas úmidas. Domínio das araucárias, Planalto Chapada Bacia do Paraná, o clima é um clima subtropical, com precipitação constante no todo, não é isso? Alta amplitude térmica anual, baixas temperaturas. Nós temos aqui duas unidades geomorfológicas, a depressão periférica e o planalto arenítico basáltico. Esse planalto arenítico basáltico, devido ao derrame de basalto, rocha vulcânica, que acabou sofrendo decomposição, dando origem à chamada Terra Roxa, que é um solo de excelente fertilidade. A floresta, que é uma floresta aciculifoliada, né, folhas pontiagudas, que no caso são as matas das araucárias ou mata dos pinhais. Araucária é do pinheiro do Paraná. E nós temos aqui a bacia platina. Lembra que a bacia platina é formada pela bacia do Paraná, Paraguai e Uruguai. Nós temos aqui a foto, né, da mata de araucária. Observe aqui o pinheiro do Paraná e tendo como subbosque a Mata Atlântica. É um subbosque. Aqui nós temos então 3 planaltos, tá bom? Esse planalto, um planalto mais cristalino, tá certo? Aqui nós temos um planalto mais sedimentar, que é o segundo planalto, e aqui um planalto mais basáltico, tá certo? Que é o chamado terceiro planalto. E observe que a faixa litorânea apresenta litoral com planícies bem estreitas. E o último domínio que nós temos, que é o domínio das pradarias, que é a região da Campanha Gaúcha, que pega ali, tá certo? A Argentina e o Uruguai, constituído por campos na vegetação gramínea, vegetação rasteira. O relevo é um relevo suavemente ondulado, que nós chamamos de coxilhas, onde está essa vegetação de gramínea. Lembrando que essa vegetação de gramínea forma pastagens naturais. Essa região, devido à pecuária, né, que vai promover o pisoteio,
né, em cima dessa vegetação de gramínea, e o cultivo também de trigo na região, está promovendo o processo de arenização. Aqui nós temos, né, as coxilhas, né, cobertas por essa vegetação gramínea, a vegetação original da região, como nós podemos observar, muito utilizado para a pecuária. E o pisoteio desses animais vai praticamente matando a vegetação, expondo o solo, tá certo? A chuva, que vai tirando a argila, deixando apenas a areia, promovendo aqui um processo de arenização. Também o cultivo de trigo provoca a destruição dessa região. Então, esses são os domínios morfoclimáticos, tá? Do capítulo 4 para vocês aí. Bom, nós temos aqui as faixas de transição, né? As faixas de transição, porque quando termina um domínio, não começa outro. Há uma mistura, né, tá, de vegetação de um domínio com outro, tá certo? Então, nós temos as chamadas faixas de transição. Corresponde às áreas que têm, né, aspectos comuns de de dois ou mais domínios morfoclimáticos. As principais faixas de transição que nós temos são as matas de cocais, localizadas aqui no Maranhão e no Piauí, o agreste, que fica entre a Mata Atlântica e a Caatinga, e aqui o Pantanal mato-grossense, tá certo? São as três faixas de transição mais importantes que nós temos no Brasil. Aqui o Pantanal, a Mata dos Cocais e o agreste. Essa foto do agreste ela é nítida, né? Nós começamos a perceber aqui a presença de uma vegetação arbórea, típica da Mata Atlântica, associada aqui uma vegetação, né, de cactos, né, da caatinga brasileira.